Meus amigos, Shavua Tov, vamos falar um pouco da Parashá Kodem, Parashá anterior, Parashá Yitro, uma Parashá muito importante. Aliás, todas as Parashot hoje são, assim são, todas as 54 Parashot, e fazendo uma alusão para quem estuda o livro da Hassidut do Shebe ao Pé, ou seja, aquele que foi escrito, o Tânia, Likutei Amarim, tem 53 capítulos. Há quem diga que foi um ano Mehuberet e, na verdade, era 54 mais 53 porque era uma porção dupla em relação a essa semana, essa paraxá. Então é um livro que tem 53 capítulos, a primeira parte dele, que equivale às 54 parashot, que na verdade são 54, é 53, que é unida duas, e é um livro muito interessante que eu recomendo para todos, ainda que hoje seja o Yortzeit Lula, do grande mestre do Mussar, que é Israel Salanter, né, que trouxe grandes obras do movimento Mussar, e ele tinha a importância do Torahá, ou seja, de advertir as pessoas de forma positiva. Hoje as pessoas estão um pouco melindrosas de não receber a Torahá, mas é importante, só às vezes isso é muito presente no pensamento israelense. As pessoas só brigam com aquelas que elas querem bem, elas só estão juntas, elas só buscam uma panela, só cozinha quando ela tem os elementos, e se não tem os elementos ela não cozinha. Isso quer dizer que, e esse é o pensamento israelense de buscar estar próximo, e o Israel Salanter fazia isso muito bem. Hoje é um bom dia para estudar uma obra de Mussar ou de Hassidut. Você já ouviu falar do Chaim de Volozhin, Nefesh HaChaim? Vale a pena pesquisar. Bom, uma vez conversando com Moren Nelson Rosenschan, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que para uma pessoa se tornar especialista em algo, no mínimo, dentro de um determinado contexto, tem que, no mínimo, estudar ao mesmo tempo 3 livros do mesmo sentido. Então, claro, você tem que ter a sua Torá, Shebe Mirtav, escrita, que você vai fazer todas as suas pesquisas, estudar cada semana, as respectivas parashot, cada livro, etc. Mas é sempre bom você adentrar e crescer os seus sifrei-kodesh, que isso traz kedushá para casa. Inclusive, essa é a discussão do Maseret Brachot, com quantas pessoas se pode fazer zimun, e essa discussão se deve que quando se faz zimun existe a presença divina, e quando a pessoa estiver sozinha, não se faz zimun, mas se ela se estuda a Torá, a presença divina lá está. E claro, é um lembrete muito especial da presença divina, os livros. Além disso, os livros por si só são vivos, têm vida, e eles têm força e conexão. Por isso que é uma segular ter livros Kodesh em casa, tem uma biblioteca a desenvolver para isso. Bom, aqui nós temos um livro muito conhecido. Esse daqui é a Lei de Torá, e boa parte da comunidade de São Paulo o tem, e também de Belém do Pará. A primeira vez que eu ouvi foi em Belém do Pará, porque um dos paraenses, grande estudante, o querido Irving Pamplona, ele participou do editorial na digitação desse manuscrito, que na verdade não é um manuscrito, mas é parte integrante da nossa tradição. Ele participou dessa digitação, e existe uma equipe, né, que foi pautada, e sem esquecer os rabinos, né, de abençoada memória, o Rabino Garzon, que tem um livro belíssimo. Quem puder adentrar, ele tem um livro que ele tem máximas e aforismos, que são essências e poemas da tradição. Belíssimo livro. Então, nessa Torá, e temos também uma muito antiga, da década de 60, que essa daqui também é muito conhecida, no Rio de Janeiro, que é do querido Rabino Maslia Melamed. Aliás, as duas é baseado no Maslia Melamed. Aí depois temos uma outra aqui, que é vinculada ao Rabino Aria Kaplan, e temos acho que mais duas em português.
Uma que quem fez foi a Sinagoga Beit, com os insights do Rebbe de Lubavitch. E a editora Mayanot também trouxe uma que é fantástica, que é a edição de Gutnick, muito boa, que traz adentro os insights de Hassidut. Bom, em relação a Parashá Yitro, a grande pergunta é por que a Parashá não se chama Vaishmar Yitro, escutou, né? Nesse sentido, escutou Yitro, e por que sim Yitro? Porque o nome de um convertido aparece na Torá logo de início. Qual é a ideia disso? Porque realmente o pshat daqui, que é Vaishmar, a gente tem que entender, eu digo a gente, o Anarno, não o eu, o Ani, mas nós temos que compreender que existe uma diferença entre escutar, né? Aquele que escuta e absorve. O Itro, eu vou ler o passuque, Vaishma Itro Kohen Midian, Chotem Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe le Israel, amor ki chotzia Adonai et Israel mimitzraim. Então, Itro, que foi um sacerdote de Minion, ele foi um mestre de muitas Avodazará, de muitas linhagens da Avodazará. Também ele era o chefe tribal de Midian. Ele foi o sogro de Moshe Rabbeinu. E tudo que Moshe Rabbeinu contou e disse em referente a Israel, que ele escutou, e como Kadosh Baruch Hu tirou Israel com Yad Hazaká, com uma metáfora, com mão forte, ele achou aquilo fantástico. E pela primeira vez na Torá a gente encontra a palavra Baruch Hashem, dita por Yitro, quando escutou todas as Kedushot, todas as santidades que passou a Israel, todos os Nissim, todos os milagres, etc. E Yitro não somente escutou, absorveu, como buscou fazer parte disso, e traz uma série de Sanhedrin, tem deixa eu ver se ele está por aqui. Aqui tem o Megillah, mas tem uma passagem que ele traz, que ele passa por um Gerut, ele faz um processo de conversão, e em um determinado momento se vai a Arão e todos os Zakenim de Israel para comer pão, fazer uma seudá, rodar uma seudá de agradecimento por todos os milagres de Israel, porque Kadosh Baruch Hu é bom e faz o bem, porque Yitro se converteu de forma correta. E aí tem uma pergunta que a gente encontra no Midrash Yakut, exatamente na página número 270. A pergunta é: onde Moshe Rabbeinu estava? Eu vou ler o 12º verso. E tomou Yitro, sogro de Moshe, a oferta de elevação, ou seja, ele fez um corban para Ribono Shel Olam, e vieram, né, a Harão e todos os anciões de Israel para comer pão com o sogro de Moshe diante de Deus. Todos os convertidos, eles estão raiáveis, estão obrigados a ter que fazer um corban assim que o Beit HaMikdash, com Deseta de Ismaia Bekarov, seja construído. Inclusive isso consta nas Alachot de Gerut, e o Rambam traz isso muito bem. Então, Yitro, ele fez um corban agradecendo a Boreolá. E aí, nesse 16º verso, tem algo muito bonito. Na realidade, foi Moshe Rabbeinu que convidou todas essas pessoas, a Haron HaKohen, os Akenim, para comer nessa Seudah Rodá. E o interessante é que ele estava servindo as pessoas, os hóspedes, como fez o nosso patriarca Avraham Avinu, como já consta no Sefer Bereshit 18:8, né? O Perek 18, o Pasuk Chai, né? Que é Yud Het, e o verso Het. Então, o que a Torá nos quer dizer com que todos comeram diante de Moshe Rabbeinu? Que
olha, agora vem um segredo muito forte. Todos aqueles que comem junto numa Seudah Rodá é como se estivessem comendo perante a Kadosh Baruch Hu. Daí a importância de uma Seudah Rodá, de fazer uma Seudah Rodá e agradecer quando se tem um Leilun Nishmat, quando se tem um Nes na família, quando se vem um filho ou uma filha, quando se casa, quando se tem noivado, quando acontece uma coisa boa. E quando a gente não sabe se é coisa boa, tem que agradecer, porque se a gente está aqui nesse mundo da ação, da se é porque é bom, e porque tudo Deus fez é bom e para o bem. Da mesma mesa, assim traz Yakut, a página 270, eu vou ler para vocês, muito interessante. Sentar-se à mesa de um sábio, de um Rahá, é a mesma coisa que sentar-se à mesa do próprio Boreolã. E dessa forma sentir ôneg, sentir o prazer e o esplendor divino. Os nossos Rahamei, eles recomendam que busquemos fazer isso diferente do que consta nos Arets, né? Que são as pessoas fúteis. Por isso que também é uma alahá que quando a gente senta para comer, independente de quem seja, a gente procura sempre trazer palavras de Torá, que isso traz vida, e isso é luz. Isso, inclusive, é parte de uma alahá. E essa é uma forma de manter a presença divina. E quando existe uma presença de um Talmid Chacham, existe a presença divina. Até quando se tem um único Talmid Chacham, porque ele representa a Shekhinah na transmissão do conhecimento e essa importância tão grande desse fato. O interessante é que nessa Parashá Yitro, nós temos também os que chamamos Asará Bedibrot, que é traduzido como os 10 mandamentos, mas na verdade são os 10 pronunciamentos. Nós temos 613 para judeus e 7 para não judeus. Nascer Venishma, né? Tudo que falou Hashem faremos, Nascer Venishma, né? E respondeu todo o povo aqui na quinta aliá, juntamente dizendo, tudo que falou o Eterno faremos, né? Agora vamos ler em hebraico para trazer esse Koa. Vayanu Chayachda Vayomru Ko Asher Dibe Adonai Naseve Asher Moshe Dibe Eu Adonai Vayom Adonai Moshe Hine Anohi Ba'elecha. Eu sou teu Deus, não tenha outros deuses diante de mim. E começa o pacto, a conexão com Deus. E dessa forma santificar o povo. A importância do Shabat. E aí vem uma pergunta: como é que eu posso nascer, Venishma, escutar e fazer no Shabat? Claro que se você quer guardar o Shabat, você precisa estudar o Shabat. Agora vamos fazer uma brachá aqui, né? Sempre que você estiver estudando Torá, sempre procure estar com algum líquido. Você tem que ter pelo menos no seu copo, tem que ter 86 miligramas, que inclusive é a gemátria de Kos, Raf, 20, Vav 6, Sam 60, 86, para poder fazer a brachá. Rishoná ve Aharoná. Principalmente a Aharoná, porque tem, que chamamos de Shu, que tem uma medida. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'divro. Também, aquele que faz a brachá, Haruná não pode esquecer de fazer a brachá. Aquele que faz a brachá, Rishoná não pode esquecer de fazer a brachá, Haruná. Muito importante. Bom, e que bonito, que bonito. Então, na semana passada nós tivemos a leitura, o que fazer, o que não fazer, dos 10 pronunciamentos. Então, em português, nós temos vários livros sobre Shabat. Então, se eu estou falando com você que está em Angola, em Portugal ou no Brasil, que são os chamados países lusófonos, além de Cabo Verde, e uma parte da região de Londres e da Holanda, que também falam português, que é onde a comunidade judaica lá foi
depois dos pogroms, né, conhecidos como Inquisição. Muito importante, busque estudar sobre as halachot de Shabbat. Nós só vamos conseguir compreender e saber fazer como guardar Shabbat correto se a gente estudar Shabbat, as halachot de Shabbat. Então, pelo menos uma vez por semana, estude as halachot de Shabbat com uma pessoa que seja versada na halachá e que possa crescer junto com você, pelo menos um havruta. Isso é importante. Isso em relação às leis de Shabbat. Agora também fica como dever de casa para vocês olharem com muito carinho a profundidade que é a Haftarah de Yitro. Eu vou ler os 3 primeiros versos para vocês entenderem que na leitura do nosso profeta Ishaiah, que é traduzido como Isaías, consta a essência do que há na Torá Kedushá. Na Haftarah de Yitro, no ano em que morreu o rei Uziarro, assim consta, o profeta assim fala, viu o Eterno sentado sobre um alto elevado trono e os seus pés enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele para servi-lo como tinha 6 asas e com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. Claro que a gente não pode querer entender uma Maaseh Merkabah, uma Maaseh Bereshit, assim, de cara, etc. Mas estudando as portas se abrem. E sempre com muito amor, com muito carinho, comendo kasher. E é interessante, parafraseando o querido Rabino Natan Silberstein, se pergunta por que Yitro tinha 7 nomes, assim como Moshe Rabbeinu também 7 nomes. Ele tinha que casar 7 filhas, então ele precisava ter 7 nomes. E isso fica claro para nós, o amor que temos que ter pelo ser humano, pela vida, como traz o nosso mestre, o Rebbe de Leilov, David Leilov, que quando chegou da Polônia, é uma Hassidut que eu gosto muito, quando chegou da Polônia em Israel, eu passei um Shabbat na casa de um Hassidut de Leilov, o Rabino Natan também, o Rabino que fez o meu casamento com a minha Habiba. Ele por linhagem de família também, ele é um Hassid de Leilov. E os Leilov em Israel, eles se vestem de dourado, porque eles estão na Terra Santa, e Jerusalém, o Shel Zahav, Jerusalém, de ouro. E o ouro que nós temos aqui para trazer a vida é o estudo da Torá. É fixar um horário de estudo, tanto de manhã como à noite, e aos poucos ir crescendo nesse estudo e se aprofundando, fazendo Hazará, e com alegria, com deserta desmaia, vamos, como traz o próprio Terrilim, retirando as vendas dos olhos e podendo enxergar as maravilhas da tua Torá.